I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Ora boa, estamos aqui para mais uma análise ao Indian Wells. Vamos falar aqui de quatro jogos, que são os jogos de hoje, dois masculinos e dois femininos, e também fazer aqui um rescaldo daquilo que foi o dia de ontem, e analisar aqui alguns jogos que foram bons em termos de ténis, em termos daquilo que será o futuro do ténis propriamente dito. Antes disso, deixo aí o Olo deixar aí umas palavras e já vamos analisar então os jogos de ontem e depois fazer a análise para os jogos que vão acontecer no dia de hoje. Ora, boa tarde a todos, como estão? Pronto, relativamente àquilo que tu falaste do rescaldo dos jogos anteriores, eu penso que o jogo do Nadal foi o jogo mais interessante no ponto de vista daquilo que foi a prática do ténis dos dois jogadores. Ambos os jogadores deram tudo para conseguir conquistar o seu set. Considero que o grau de atenção, o grau de concentração do Nadal foi superior ao do Nick Kyrgios, que estava muito preocupado em falar com o Ben Stiller para perceber se ele realmente percebia de ténis, então porque é que falava de ténis atrás da sua bancada. O Nick Kyrgios é um jogador que se preocupa muito com o que se passa no... Ou seja, com a especulação do público e o que é que o público pode lhe dizer do seu jogo. Claro que dois twinners underarm serves, que é dois serviços por baixo das pernas. Basicamente diz tudo o espetáculo que ele quis transmitir no jogo. Portanto, o que esteve muito bem no ponto de vista de forehand e bolas muito profundas, que é o seu hábito, é o que ele tem treinado sempre. Claro que a nível de estratégia, do componente do jogo, da subida do vôlei, da capacidade de decisão objetiva, que é uma coisa que lhe falta muito, o Nadal teve superior nesse aspecto, embora com muita condicionante física em questão. O Nadal acabou por não ter uma boa performance em termos físicos, mas em termos de concentração, em termos de emocional, foi um jogador muito acima da média em termos de concentração. Valeu a pena ter visto este jogo para quem assistiu e para quem viu os highlights. Assim, concordo. Acho que um ponto alto do encontro, além de tudo o que tu referiste, foi aquela situação que, por causa dos espectadores, que é uma coisa que eu acho que a ATP tem que ter mão, porque e o Nick, mesmo assim, para aquilo que era o velho Nick e este novo Nick, né, teve muito bem e o Nadal acabou por dar os parabéns no fim. É verdade que o Nick tem um caráter muito diferente do Nadal, uma educação diferente, mas mesmo assim conseguiu estar muito dentro do jogo, a dificultar a vida ao Nadal. Podia ter ganho, porque o Nick teve break no primeiro set, teve a servir para fechar o primeiro set e podia ter ganho o Rafa Nadal se não tivesse sido consumido pelas suas próprias emoções e por aquilo que era o ruído exterior. Mas pronto, foi o jogo do dia. No entanto, também quero tocar aqui no jogo do Alcaraz, que fez uma exibição monstruosa a todos os níveis. Está a mostrar claramente porque é que está num nível tão alto e é considerado o futuro do ténis. E tivemos aqui o campeão em título, não é? O Cameron Norrie, que teve até num bom registro, mas não teve pedalada, digamos assim, para o Alcaraz, que disparou nada mais, nada menos do que 37 winners. Não é qualquer um jogador que faz isso. Esteve muito bem, resolveu o jogo. Eu tinha dito no episódio anterior que achava que o Alcaraz ia resolver o jogo o mais cedo possível, até tinha sugerido um handicap menos 3,5. Foi o vencedor e notou-se claramente que o Alcaraz estava preocupado em resolver o jogo o mais cedo possível para não ter algum déficit físico para o jogo, que será também um grande jogo à partida, será entre Alcaraz e Rafa Nadal, duas gerações distintas, mas que estão muito próximas, pensando que depois do lado das mulheres, não houve muito a falar. Tivemos uma Ribaquina que deu luta a uma Sakari, mas lá está, esta superfície que muitos jogadores dizem que parece terra batida, prevalece claramente o estilo de jogo da Sakari, não tanto o da Ribaquina, mas mesmo assim fez um torneio muito, muito decente esta Ribaquina, que em superfícies mais rápidas consegue ter melhor aproveitamento. Mesmo assim, uns quartos de final para uma Dark Horse que nós tínhamos frisado quando nós lançamos o Indian Wells, até não foi uma má prestação do todo. É assim, vamos aqui começar então com os jogos que vão acontecer hoje. O primeiro jogo, por ordem cronológica, será o Rublev contra o Dimitrov. Eu aqui só tenho uma coisa a dizer.
que é esta odd do Dimitrov está demasiado alta para aquilo que é as condições de jogo. Vai favorecer o jogador húngaro em vez do jogador da Rússia, que é o Rublev, que normalmente gosta de disparar, um jogador muito intenso, e a superfície não vai ajudar muito em acelerar muito os pontos, ou entre os pontos. Por isso aqui, acho que o modo 3 e 10 a longo prazo, se o Dimitrov se mantiver no seu registro, ou no registro que apresentou até aqui, poderá ser uma odd com algum valor. Claro que temos que ter sempre alguma gestão de risco associado, mas não estou a ver uma vitória fácil do Rublev, ou pelo menos tão fácil quanto a odd sugere. Por isso, aqui Dimitrov a vencer, mais 1,5 sets para o Dimitrov, um over games, até estava aqui a ver o over 22,5, 1,85, poderá ser interessante, mas é um jogo que também é preciso ter algum cuidado, que o Dimitrov é o jogador mais inconstante dos dois, e este poderá ser o problema que pode fazer com que o jogador, o Dimitrov, não consiga, lá está, levar a melhor. E lá está, vai ser aqui um duelo interessante entre um jogador da Bulgária e um jogador da Rússia. E Ola, o que é que tens aqui a acrescentar? Qual é a tua opinião para esse jogo? Eu acho que o Dimitrov é um jogador que gosta muito de torneios americanos e sempre gostou e teve sempre boas relações com as estruturas de quem organiza os torneios americanos. Sempre manteve boas relações, ganhou alguns red cards ao longo da sua carreira e acho que nessas circunstâncias parece-me que ele tem o mesmo registro em termos de set games como o Rublev, se bem que o Rublev teve aqui um jogo extremamente under com o Tiafoe, que até foi completamente inesperado da minha parte, porque esperava que o Tiafoe sacasse um set e que desse alguma luta pelo fator casa, mas parece que não conseguiu gerir as emoções em termos físicos e também emocionais. Mas no geral o Dimitrov tem tido resultados mais ou menos semelhantes ao do Rublev. Por exemplo, o Dimitrov ganhou o Thompson por 2-0, ganhou o Bubik por 2-0 e ganhou o Isner por 2-0. E o Rublev foi a mesma situação com o Dominic e com o Tiafoe e com o Kras acabou por vencer 2-0. Portanto, os dois jogadores estão no mesmo nível em termos de performance. Eu dava aqui um registro físico a favor do Dimitrov por causa da sua habilidade natural de defender bolas, de antecipação, porque esta superfície está muito lenta, é a mais lenta dos Stalinic. Portanto, esta superfície vai ao enquadramento da antecipação e do controle de bola. Portanto, o controle de pancada está no lado do Dimitrov. O controle de força e técnica da força da técnica está do lado do Rublev, o que ele não gosta de um jogo mais rápido e não tão lento, porque isso faz com que ele seja imprevisível. Mas sim, o Dimitrov é um jogador que pode, oscila mais em termos emocionais, é verdade, mas eu acho que em termos de confiança ele tem tudo para conquistar as suas portas para a próxima ronda, porque em termos de qualidade entre os dois jogadores, eu penso que o Dimitrov está mais ou menos no mesmo nível do Rublev. Eu acho que o Rublev tem coisas superiores em termos emocionais, talvez pelo estatuto de ter vencido o Marselha e o Dubai. Isso faz dar muita confiança, dá muita gestão mental e também de prosseguir as coisas pouco a pouco. Na minha opinião, acho que a OTA está ajustada, sim. Mas vamos ver como é que o Dimitrov vai reagir a este jogo. Acho que é um bom jogo para live, é um bom jogo para Overgames e há alguma coisa a favor do Dimitrov. Bem, partimos então para o próximo jogo, ainda do lado masculino. Temos aqui o Kamenovik contra o Fritz, e aqui uma vez mais foco-me claramente na odd do Kamenovik, modo 1,60 nas casas. O Fritz é que está modo 1,60 e não o Kamenovik. Assim, parece-me que é modo baixa. Percebo o fator casa. O Fritz é um jogador que normalmente, quando joga em casa, dá tudo. O público também poderá ser aqui muito determinante. No entanto, se nós formos analisar os dados de forma mais fria, percebemos que os dois jogadores, nos últimos 5 jogos, têm 4 vitórias e uma derrota. Em confronto direto, as últimas 2 vezes que se cruzaram, é verdade que o Fritz levou melhor em 2 torneios americanos e o mercado está a tender um pouco por aí, mas não foram vitórias fáceis. Por exemplo, e estamos a falar em 2019, de lá para cá o Kamenovik cresceu muito, o Fritz também. Por exemplo, em 2019, num Challenger, foi um 2-1 para o Fritz, um jogo que podia ter ido pouco calado. Mais recentemente, em Atlanta, foi um 6-1, 7-6.
um primeiro set desastroso do Kemanovic em termos de estratégia, mas depois o segundo set já conseguiu encontrar o seu ténis e conseguiu ter armas para dificultar a vida ao Fritz. Concordo com o favoritismo do Fritz, principalmente pelo fator casa e por dominar no mano a mano, mas estou à espera de um Kemanovic com uma estratégia que poderá dificultar a vida ao Fritz, que é um jogador que gosta de acelerar, gosta de ter pontos curtos, é um jogador que mete muitos winners, muitas pancadas ali na baseline. No entanto, o Kemanovic já é um jogador que tem uma outra abordagem, um outro insight, mais de terra batida, mais de tentar controlar os pontos, jogar no erro do adversário. E aqui, para mim, o Kemanovic, como é um jogador que teve algumas raízes na terra batida, defende-se melhor do que o Fritz. Por isso aqui vai ser um jogo muito taco a taco, na minha opinião. Acho que a estratégia do Kemanovic poderá prevalecer o fator casa ao superar o fator casa do Taylor Fritz. Acho que o modo 1.60 é uma odd relativamente baixa. Eu daria em torno de entre 52 a 55 de probabilidade para o Fritz vencer, não mais do que isto. E esta odd 1.60 para mim está desajustada porque é uns quartos de final. São dois jogadores que estão numa boa fase, estão a jogar um bom ténis, chegam aqui depois de 2 horas e 30 minutos na ronda anterior. Já vai haver algum desgaste. O Taylor Fritz teve problemas cardíacos no passado, teve uma recuperação de uma lesão que não ficou bem curada. Tem vários fatores que jogam mais a favor do Kemanovic do que a favor do Fritz. No entanto, é um jogo claramente para perceber como é que os dois jogadores estão, principalmente no capítulo do serviço, que eu acho que vai ser o mais importante. Claro que a resposta ao serviço também vai ser, mas quem tiver maior consistência, quem tiver maior percentagem de pontos ganhos, principalmente do primeiro serviço, poderá aqui criar alguma superioridade emocional ao seu adversário. Bem, eu tenho que. Tu falaste aí dos Jogos de Atlanta de 2019, mas eu posso dizer que este Kecmanovic mudou muito desde o Rio. Acho que foi no Rio, de Buenos Aires para o Rio, que houve aquela transição do treinador, o Nalbandian, o argentino, está a liderar os treinos do Kecmanovic e foi aí que fez a mudança. O Kecmanovic começou a crescer muito, foi aos quartos de final do Rio e acho que foi aí que ele percebeu que quartos de final do Rio perdeu com o Serundon e depois foi aos quartos de final do Santiago do Chile que perdeu com o Tabio. A partir daí ele entendeu que tinha ténis que estava a se desenvolver e estava a crescer cada vez mais e temos que perceber que ele venceu Brody, Marin Cilic, Bortivanchuk e Berrettini. Berrettini que é um top 5, top 6 vá. O Fritz vai ter aqui muita dificuldade porque esta preparação física da terra batida vai lhe dar mais resistência e estamina numa situação de 3 sets. Agora, a minha questão é, eu penso que o Fritz, pelo fator e pressão em casa, o facto de ele não conseguir gerir a nível defensivo o jogo, porque o Fritz é um jogador muito agressivo, muito pancadas para fora do corte, nunca é fora do corte, quer dizer, paralelas, tudo o que é. Ele nunca abusa da zona T. Quem abusa mais da zona T é o Kecmanovic por questões defensivas, por questão de defender o ponto. E depois, mas contra o Berrettini, o Kecmanovic lançou ali contra-ataques. Um deles é qualquer coisa fantástico e esse ponto para mim está-me a dar indicadores porque e temos que salientar que estes 4 jogadores que estão nesta fase baixa enfrentam o pior, que é neste caso o Alcaraz e o Nadal, que são para mim os jogadores superiores a estes todos que estão aqui citados, portanto estes todos vão ter que se gerir para alcançar uma final. Alcançar a final, qualquer um destes jogadores tem qualidade para chegar à final, pelo que fizeram e por aquilo que demonstraram. Acho que o Kecmanovic para mim está com um ar de quem tem mais vontade de ir à final em termos de underdog, em termos de comportamento de underdog. Ele está-se a comportar muito bem como um underdog e aqui mais uma vez está como underdog. Venceu 4 jogos como underdog. 4 jogos como underdog e acho que a pressão vai para o lado do Fritz. Eu por esta e por estar na dúvida do indicador do Kecmanovic em termos de progressão de jogos, a mesma coisa que coloco no Rublev, eu acho que estes 2 jogos vão ser under com base
da pressão emocional e da pressão física, a parte do desgaste físico. Penso que serão dois jogos relativamente amplos, na minha opinião. Ok, partimos então para o lado feminino. Temos aqui então as meias finais de Indian Wells. O jogo que aqui me desperta mais interesse. O jogo da Leipzig parece-me que o mercado está extremamente eficiente. Claro que aqui há a experiência da Romênia em relação à jogadora polaca, mas em termos de estatística recente e momento das duas jogadoras, não há muito a falar sobre esse jogo. Acho que o mercado está a cotar de forma correta o favoritismo da Swiatek. Podíamos puxar um bocadinho mais para cima, um bocadinho mais para baixo, mas isso tem a ver com pormenores, mas de resto acho que está bem, está a ser eficiente. O mercado que para mim não está a ser eficiente é o jogo da Badosa contra a Sakari, uma Badosa que despachou a Kudemertova sem grandes dificuldades, e aqui saber gerir o tempo de horas em corte é muito importante, e a Badosa, desde que começou este torneio, está a ser muito inteligente a gerir e a conseguir reservar energias para o momento mais alto, que provavelmente será meias finais, final. Para quem não sabe, ela é campeã em título, venceu o ano passado e aqui está a defender então este título, e para já está muito confiante, está a jogar muito bem. Para quem viu o jogo contra a Kudermetova, disparou vários winners de vários lados efetivos, jogou muito bem, teve uma percentagem muito alta em termos de serviço, talvez desde que o ano começou, terá sido o torneio onde ela serviu melhor e teve mais seguro no seu serviço. Claro que estamos a falar de uma Kudermetova que teve algumas dificuldades, principalmente através da velocidade de bola e muitas das vezes pelo spin que a bola trazia, mas mesmo assim foi um jogo onde a Badosa não teve problemas, não sentia em momento algum que a Badosa podia perder o jogo. Já não posso dizer o mesmo da Sakari. É verdade que a Sakari jogou contra uma adversária mais difícil. Ele jogou contra uma Ribaquina que estava a fazer um torneio de sonho, mesmo assim bateu-se bem. Não podemos esquecer que o primeiro set foi resolvido no 7-5 e o segundo no 6-4, foi resolvido em 1 hora e 40 minutos. A Ribaquina teve as suas chances, principalmente no segundo set. Ela teve ali vários momentos, teve 4 breaks no primeiro jogo de serviço da Sakari no segundo set, e depois lá está, é aquela velha tendência que nós dizemos sempre: tu não dás o break, ficas vulnerável emocionalmente e normalmente perdes o teu jogo de serviço. E foi o que aconteceu. Ela teve 4 breakpoints no primeiro jogo de serviço da Sakari no segundo set, não conseguiu dar o break. O que é que aconteceu? Levou o break no seu jogo de serviço e a partir daí nunca mais conseguiu recuperar. E a Sakari, nesse aspecto, é uma jogadora muito inteligente, é uma jogadora que sobressai-se muito nessa superfície, porque não tem, são características mais lentas e ela consegue se antecipar e consegue ler bem os movimentos da adversária, mas contra uma Badosa que está muito confiante, está a defender um título, o modo a oitavo 1,80. Deixa-me aqui só confirmar a odd. É um modo que para mim tem o seu valor. Aqui na Betano, onde estamos a ver, está um 72. Mesmo assim, acho que é um modo que pode ter valores para a positiva a longo prazo. O último jogo entre as duas foi o ano passado no NIT Finals. É verdade que são características diferentes e são características que favorecem mais o estilo de jogo da Badosa, ao contrário deste torneio em particular. Mas mesmo assim, o fator psicológico, o fator qualidade de jogo, soluções no seu jogo para conseguir encontrar uma solução para se aproximar da vitória, acho que a Badosa aqui reúne todos os requisitos para aqui somar uma vitória e carimbar o passaporte para a final, onde poderá defrontar ou uma Simona Halep ou uma Swiatek, que será o cenário mais provável. Bem, relativamente à Alep, com a Swiatek, o que eu posso dizer é que a Swiatek está num início de confiança muito elevado, parece que conseguiu atingir aquilo que a estrutura dela expectava, era aquilo que ela estava a trabalhar para atingir este momento de forma. Conseguiu contradizer o padrão anterior, que era um padrão de muitas derrotas, algumas vitórias no meio dessas derrotas, e aqui conseguiu ter consistência para atingir estas meias finais do Indian Wells com um título que foi o Doha, exatamente com um título na qual venceu a Kontaveit na final por 2-0. A Swiatek venceu a Kalinina, a Clara Towson, Kerber e Melissenkic por 2-0.
Eu tenho que salientar que os jogos contra jogadoras mais ou menos do seu perfil de jogo, que é a Kerber e a Cora Townsend, foram a 3 sets. Portanto, o mercado está a dar modo 1,53. Deixa-me só ver aqui o 19,5 games. Está a 1,47. O 20,5 está a 1,62. Portanto, aqui o mercado já está a ser eficiente nesse aspecto. Porque o objetivo neste jogo era procurar qualquer coisa do 21,5 e o 20,5 games, que são mercados prováveis, porque eu acho que este jogo vai ser mais equilibrado, ou seja, eu acho que a odd da Swiatek está justa, mas acho que pela estratégia que teve no último jogo contra a Martic, se bem que a Martic, em termos de experiência neste âmbito, não. Experiência no que digo à parte do número de jogos que ela tem neste tipo de classificações do torneio, que é os quartos de final. A Matic não tem número de jogos que possa dar experiência suficiente para vencer uma Simona Halep. E a Simona Halep é uma jogadora do número 1, é uma jogadora que tem muita experiência nestes âmbitos finais. A única coisa que a Swiatek tem de vantagem da Halep é a parte física, é a parte mais. ahm, Se bem que a confiança também dá com que ela tenha mais vontade de decidir os jogos, mas eu penso que a Halep tem mais experiência e acho que também tem algum valor procurar alguma coisa a favor da Halep, neste caso um set, tentar prever, a Sofia até ganhar o primeiro set e prever ela perder o segundo, porque acho que há mais probabilidade da Sofia até que nesta fase final entrar em modo de pressão e não conseguir gerir essas emoções, e acho que aí a Halep vai aproveitar esses momentos. A Halep foi muito consistente em termos de vôleis, em termos de forehand, contra a Martic, conseguiu decidir muito bem. E a Swiatek também fez um excelente jogo contra a Madison Keys, mas eu acho que a Madison Keys também foi muito mais instável emocionalmente e acho que perdeu por 2-0 pelos parciais 6-1, 6-1, 6-1, 6-0, mentira. Portanto, a Madison Keys não fez quase nada no jogo por causa da pressão, da tomada de decisão ser muito precipitada e porque também é uma superfície que favorece mais a Swiatek pela parte da componente terra batida, é muito lenta e não favorece jogadoras com intensidade física. E se bem que é um jogo que é à 1 da manhã e o jogo da Badosa e da Swiatek é às 2 e meia, portanto isto lá nos Estados Unidos deve ser a meia da noite, início de noite. Neste caso o jogo da Alep será início da noite e a Badosa Swiatek será mais ao fim da noite. Eu acho que com base nestas condições a superfície não está tão lenta, está um bocadinho mais rápida, mas isto pode influenciar também muito o vento. Vai depender muito da meteorologia, isto é uma situação que vocês têm que verificar em live. Portanto, se estiver mais seco, pode ser favorecedor para quem tem mais jogo físico. Por exemplo, pode favorecer aqui a Badosa e não a Sakari. E pode favorecer aqui a Alep e veja a Swiatek. A Swiatek é uma jogadora mais terra batida, gosta de desenvolver um jogo mais defensivo, mais de antecipação, enquanto que a Alep tem mais energética, é mais procura dos pontos e tem outro tipo de abordagem ao jogo. Relativamente à Badosa, eu acho que o Foot falou bem, acho que eu gosto mais da Badosa, mas tenho aqui algum receio por ela estar a defender o título, possa ter mais dificuldades emocionais de gerir o jogo e a Sakari teve muito bem em termos de under pressure points contra a Ribaquina. Teve um set atrás, teve um break atrás no primeiro set e conseguiu empatar e depois dar o break a seguir. Portanto, a Sakari em termos de under pressure points, lidar com pontos de pressão, conseguiu desenvolver boas em termos de breaks convertidos, em termos de breaks salvos, teve uma boa porcentagem superior à Ribaquina e acho que essa situação pode ser benéfica contra ela, contra a Badosa. Não sei até que ponto eu ia para o Under Games, porque eu acho que vai haver um momento do jogo em que as duas jogadoras vão vacilar muito e aquela que souber aproveitar os under pressure points, e acho que o lado da Sakari será interessante. Um, Acho que aquela jogadora que conseguir desenvolver melhor esse âmbito será aquela que poderá vencer a partida, na minha opinião. Bem, foi aqui a análise ao resto dos jogos do quarto final do circuito masculino e já aqui tocar também nas meias finais femininas. Pessoal, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar alguma sugestão, alguma mudança que vocês gostariam que fizéssemos. E também lá está, para quem ainda não subscreveu o canal, subscreva o canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Sempre que sai um vídeo novo, vocês recebem notificação e garantem que recebem o conteúdo
a tempo. E pronto, agradecer aqui também ao Ola pela sua participação. Ontem não foi possível porque teve compromissos, hoje já conseguimos ajustar melhor o horário e ele marcou presença aqui com a sua experiência, com a sua visão sobre os jogos e assim torna sempre este ponto break mais interativo e também com diferentes abordagens, tendo em conta cada perfil de apostador. Muito obrigado.